sabia que mais de 77% das pessoas que assistem os vídeos desse canal não são inscritas? O que você tá esperando pra se inscrever, seu merdinha? Deixa seu like, ativa o caralho do sininho, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, senão eu vou pegar esse sininho e enfiar no seu cu. E pessoal, Benício aqui, e nesse vídeo a gente vai resolver o problema 1 da OBM de 2024 do nível universitário. A gente vai ver um pouco de teoria, a gente vai ver um pouco de táticas para resolver as questões, então se acomoda aí que esse vídeo vai ser um pouquinho maior. Muito bem, vamos ao enunciado da questão. Um inteiro positivo n é dito perfeito se a soma dos seus divisores positivos, sigma de n, é o dobro de n, ou seja, sigma de n é igual a 2n. Por exemplo, 6 é um número perfeito, pois a soma dos seus divisores positivos é 1 mais 2 mais 3 mais 6, que é igual a 12, que é o dobro de 6. Demonstra que se n é um inteiro positivo, perfeito, então a gente vai ter essa relação como sendo uma relação válida. A gente tem que a soma de 1 sobre p mais 1, em que p é um primo que divide o número n, é sempre menor do que o ln de 2, que por sua vez é sempre menor do que a soma de 1 sobre p menos 1, em que p, de novo, é um primo que divide n. Para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar aqui lembrar um pouquinho da teoria, e a gente vai deduzir algumas coisas a respeito dessa função, a soma dos divisores naturais de um número. Beleza? Mas antes vamos observar aqui alguns exemplos numéricos. Repara só, os divisores de 6, os divisores primos de 6 são 2 e 3, né? A gente tem então que 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1, isso vai ser menor do que ln de 2, que é menor do que 1 sobre 2 menos 1 mais 1 sobre 3 menos 1. Se a gente fizer essa conta daí, repara que a gente vai ter essa conta como sendo 0,583 com divisão periódica e 1,5 do outro lado. E repara que, como a gente sabe que ln de 2 é mais ou menos 0,69314, isso está sendo válido. Esse vídeo não vai ser uma detalhação a respeito da função soma dos divisores naturais de um número, quem sabe um vídeo futuro, mas aqui vamos apenas focar no que a gente precisa para resolver a questão. Vamos lá. Primeiro de tudo, para essa função, vamos analisar algumas coisas aqui. Vamos considerar P um número primo e K um número natural. Então vamos analisar o que vai ser o sigma desse número primo e o que vai ser o sigma, a soma dos divisores naturais, desse número primo elevado a uma potência natural. Repara só, quais são os divisores de número primo qualquer? Os divisores naturais de número primo qualquer. 1 e ele mesmo. Então repara que a função sigma calculada em número primo é sempre 1 mais esse número primo. Para um primo elevado a um número natural, qual que vai ser a soma dos divisores naturais dele? Repara só o seguinte, os números que dividem a potência de um primo, ou número natural, vai ser exatamente cada uma das potências desse número primo que sejam menores do que p elevado a k. Então a gente vai ter que a soma desses divisores naturais vai ser 1 mais p ao quadrado, mais p ao cubo, por aí vai até p elevado a k. Repara que a gente pode escrever essa soma como sendo uma progressão geométrica. E a fórmula da progressão geométrica da soma finita a gente pode escrever então como sendo p elevado a k mais 1 menos 1 sobre p menos 1. Faz sentido isso? Repara só para o número 81, por exemplo, que é uma potência de 3, é 3 elevado a 4. Repara que os divisores de 81 são exatamente 1, 3, 9, 27 e 81. São as potências desse número primo até chegar no 81. Essa vai ser a nossa primeira relação útil para resolver essa questão. Saber que sigma da potência de um número primo elevado a um número natural vai ser essa expressão daí. Agora vamos para a próxima. Vamos aqui tomar A e B como sendo números primos entre si, ou seja, o MDC de A e B é igual a 1. E agora vamos pensar aqui que vai ser o sigma de A vezes B. Spoiler, o sigma de A vezes B vai ser o sigma de A vezes o sigma de B. Ou seja, essa função sigma, essa função que calcula a soma dos divisores naturais do número, é uma função multiplicativa. A gente pode decompor sigma de A vezes B como sendo sigma de A vezes sigma de B. Se você acha que isso não é tão óbvio assim, vamos rapidinho ver uma demonstração dessa expressão. Vamos imaginar aqui então de novo que o MDC de A e B é igual a 1. Então a gente vai ter o seguinte, todo divisor do número A vezes B vai ter que ser da forma dA vezes dB, em que dA é um divisor de A e dB é um divisor de B. Você consegue ver que isso é verdade? Pensa só, se A e B são primos entre si, não tem como um divisor de A vezes B ser composto por uma parcela que divide A e uma parcela que divide B. Porque afinal de contas, a gente tem que o MDC de A e B é igual a 1. Então necessariamente a gente tem que todo divisor de A vezes B
tem que ser um produto formado por um divisor de A e um divisor de B. Beleza? Se ainda não está muito óbvio, vamos aqui rapidinho ver um exemplo. Vamos pegar aqui o número n igual a 60 e vamos escrever ele como sendo 15 vezes 4. Repara que para o número 15 vezes 4, os divisores desse número 60 são quais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. E repara que todos os divisores desse número 60, escrito como sendo 15 vezes 4, que são primos entre si, repara que eles são exatamente dessa forma. É sempre um fator que divide o 15 e um fator que divide o 4. Repara que sigma de A vezes B, a gente pode escrever também como sendo um somatório duplo, em que a gente tem o dA como sendo um número que divide A e o dB como sendo um fator que divide o B. E aqui no caso, repara que a gente está tomando apenas como divisores naturais, hein? De dA vezes dB. Só que, para esse somatório duplo, adivinha só, a gente pode separar eles como sendo um somatório do dA, em que o dA é um fator que divide o A, natural, vezes o somatório do dB, em que o dB divide o B. E quem que é o somatório de dAs é exatamente o sigma de A. E o somatório dos dBs é exatamente o sigma de B. Então a gente tem que o sigma de A vezes B é igual ao sigma de A vezes o sigma de B. E imagina que você ainda não aceita que você pode, por exemplo, separar o somatório duplo como sendo produto desses dois somatórios. Rapidinho, uma demonstração bem rapidinha. Eu tô demonstrando muita coisa hoje, né? Enfim, tudo bem, vamos lá. Repara só, fixa um divisor de A, dA. Fixa o dA. Nesse somatório duplo, para cada dA, você vai estar fazendo a soma de todos os dA específicos por cada um dos dBs possíveis. Então repara que a gente pode escrever isso como sendo o quê? A gente pode escrever isso como sendo um somatório de cada dA multiplicado por dB1, dB2, dB3, dB até dBk, em que são exatamente todos os dBs que dividem B. Só que repara que essa soma toda ali é exatamente o sigma de B. Então a gente vai ter isso como sendo um somatório dos dAs, em que o dA é um natural que divide o A, vezes o sigma de B. Só que o sigma de B aí é uma constante para esse somatório. Então a gente pode colocar ele para fora e fazer o somatório, que vai ser o dA1, dA2, dA3, até um dAm, que são todos os divisores naturais do A. E isso é exatamente quem? O sigma de A. Então repara que essa expressão ela é verdadeira. Tá aí o mais provado possível de que o sigma de A vezes B é igual ao sigma de A vezes o sigma de B. Eu particularmente acho que numa prova de Olimpíada a nível universitário não precisa ficar provando seus dados. Eu acho que é um resultado relativamente conhecido. Então prova, né? Sei lá, não vem fazer nada mesmo. Muito bem, então tá aí a nossa segunda relação importante. O sigma de A vezes B é igual ao sigma de A vezes o sigma de B. Ok. Agora olha só, pelo teorema fundamental da aritmética, o que a gente sabe? Que qualquer número, aqui vamos tomar por exemplo um número natural, ele pode ser escrito como sendo um produto de fatores primos elevado a certos expoentes inteiros positivos, né? Ou, para reduzir essa expressão, a gente pode escrever ela como sendo um produtório do I de 1 até, por exemplo, o índice M de PI elevado a KI, tranquilinho? Em que o PI, de novo, é um número primo e o K é um número inteiro positivo. Agora, e se a gente aplicar a função sigma nesse número N? Se a gente aplicar a função sigma nesse número N, olha só que beleza, repara que segue da multiplicatividade da função sigma, e a gente pode passar esse sigma lá para dentro do produtório, né? Se a gente tem um produto de vários fatores, o sigma desse produto inteiro vai ser simplesmente o sigma de cada produtinho. E agora, olha só, se você for lembrar o que a gente viu aí inicialmente, a gente tem que o sigma de um número primo elevado a um expoente natural é exatamente essa soma daí, né? Ou seja, a gente pode escrever essa expressão horrorosa dessa maneira. A gente pode substituir o sigma de P elevado a KI como sendo 1 mais PI ao quadrado, mais até PI elevado a KI. Mas, repara que como a gente está lidando com um número que é perfeito, ou seja, sigma de N é igual a 2N, olha aí para a expressão em cima, a gente pode colocar esse bicho todo igual a 2N. Mas, quem que era o N? O N era exatamente o produtório do I de 1 até M de PI elevado a KI. Certinho? Então, olha só que loucura. A gente tem agora uma equação e a gente pode tentar manipular ela para chegar no próximo da relação que a gente está buscando. Repara que a gente pode passar esse produtório todo ali dividindo, e como o numerador é um produto de vários fatores e o denominador é um produto de vários fatores,
a gente pode juntar isso tudo num único produtório. Então a gente vai ter então que 2 é igual ao produtório de I, indo de 1 até M, de 1 mais pi ao quadrado, mais pi elevado a ki, sobre pi elevado a ki. A gente pode manipular essa expressão e dividir todo mundo por pi elevado a ki. E para ajudar a gente um pouquinho, vou colocar ali o penúltimo termo também dessa soma, o pi elevado a ki menos 1. Repara que agora, se a gente dividir cada termo, a gente vai obter exatamente essa expressão daí. Vai ficar 1 sobre pi elevado a ki, mais 1 sobre pi elevado a ki menos 1, por aí vai, até 1 sobre pi mais 1. Ou se a gente apenas reordenar os termos, para ficar bonitinho, a gente tem essa relação. Estamos simplificando o máximo que a gente pode essa relação para tentar obter o que a gente está querendo. Vamos lembrar rapidinho aqui do enunciado. Repara que a relação que a gente queria era um somatório de expressões envolvendo os fatores primos que dividem um número e o ln de 2. A expressão que a gente tem é um produtório com o número 2 ali. Repara que o nosso produtório, a princípio, está bem explícito em função de todos os índices, de todos os primos que dividem o número n. Para a gente deixar mais próximo da relação que a gente está buscando, vamos fazer a mesma coisa. Ao invés de a gente colocar índices, vamos apenas deixar indicado que o P é um primo que divide o N. Beleza? Então, olha só como é que as duas já estão cada vez ficando mais e mais parecidas. A relação que a gente tem envolve um produto e o número 2. A relação que a gente está buscando, repara que ela é um somatório e ela envolve o ln de 2. Então, adivinha só o que a gente vai fazer? Não sei se você acha muito legal, mas o que a gente vai fazer vai ser calcular o log dos dois lados dessa expressão. Se a gente calcular o log dos dois lados da expressão, repara que o lado direito virou simplesmente o ln de 2 e o lado esquerdo, o log de um produtório. Lembra que o log de um produto vira soma, né? Então repara que a gente pode transformar o log de um produtório no somatório de logs. E a gente vai ter agora essa expressão, o somatório de todos os primos que dividem em n, do ln de 1 mais 1 sobre p, mais 1, por aí vai, e isso é igual a ln de 2. Repara que a expressão está ficando próxima da relação que a gente quer obter, mas está faltando alguma coisinha, não está exatamente igual. Então vamos tentar manipular ela para obter a relação que a gente está buscando. Primeiro, repara que 1 sobre p ao quadrado mais 1 sobre p ao cubo mais blá, 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 até 1 sobre p elevado a k, esse termo com certeza é positivo, né? Então, se a gente tirar esses termos, repara que agora esse somatório não vai ser mais igual ao ln de 2, vai ser menor que o ln de 2. Tá ficando parecido, tá ficando parecido. Só que ali, repara que na relação desejada, a gente não tem a soma dos ln's. A gente tem 1 sobre p mais 1. A princípio, né? A gente também tem 1 sobre p menos 1 que a gente vai lidar já já. Mas olha só para essa expressão daí. Como é que a gente pode comparar ela? Repara que seria muito legal, muito bom, se a gente tivesse que essa soma fosse ainda menor do que a soma dos ln's de 1 mais 1 sobre p. Porque se fosse verdade, aí está provado que a gente está querendo pelo menos a primeira parte dessa nossa relação. A gente tem que a soma de 1 sobre p mais 1 vai ser menor do que o ln de 2. Então, vamos tentar provar isso daí. Será que 1 sobre p mais 1 é menor do que o ln de 1 mais 1 sobre p? Para a gente fazer isso, tem várias maneiras. Você pode simplesmente considerar uma função e calcular a derivada e ver que a função vai ser sempre positiva. Poderia fazer isso. Mas uma maneira geométrica de ver essa relação é a seguinte. Mas antes, abrindo aquele 1 mais 1 sobre p, eu vou tirar o mínimo ali, colocar como sendo p mais 1 sobre p. Você vai ver já já por quê. Olha só que maneira geométrica legal de ver essa relação. Vamos aqui considerar a função 1 sobre x. Repara que se a gente tiver ali no 1 sobre x os valores de p e p mais 1, olha só aquele retângulo bonitinho ali formado. A área daquele retângulo vai ser 1 sobre p mais 1, porque a base dele vale 1, né, que é a distância de p até p mais 1, e a altura dele, repara que a altura dele está exatamente na função 1 sobre x, em que o x é p mais 1. Então a altura dele é 1 sobre p mais 1, vezes a base que é 1, então a área é 1 sobre p mais 1. Nossa, elaborei demais, né? Não precisava, mas enfim. Tá aí a área do retângulozinho tracejado de roxo. Agora, olha só a área debaixo da curva. Nesse mesmo intervalo de p até p mais 1. É a integral de p até p mais 1 de 1 sobre x dx. Só que a integral de 1 sobre x dx vai ser exatamente o quê? O log, no caso aqui como a integral é definida, de p mais 1 menos o log de p. E o que é essa expressão? É exatamente o log de p mais 1 sobre p.
E observa que a área de laranja é maior do que a área de roxo, a área do retângulo tracejado de roxo. Então a gente tem que aquela nossa relação, ela é verdadeira, porque o lado esquerdo dela era a área do retângulo e o lado direito é a área debaixo da curva 1 sobre x entre P e P mais 1. Então, olha só que beleza, essa relação é válida. Se a gente fizer o somatório em qualquer quantidade de primos que a gente quiser, essa relação vai continuar sendo válida, e como a gente já sabe que ela era menor do que a ln de 2, a gente tem então que a primeira parte dessa relação está provada. Agora só falta a gente fazer algo semelhante para o outro lado da expressão. Então o que a gente tinha? A gente tinha um produtório do i de 1 até m da soma das potências do número primo, pi, para cada pi, né? Dividido por pi elevado a ki. E vamos escrever isso agora dessa vez como sendo a soma de uma progressão geométrica finita. Colocar como sendo pi elevado a k mais 1 menos 1 sobre pi menos 1, pi elevado a ki. Estou fazendo agora com a expressão, porque observe que lá no somatório que a gente está querendo relacionar, a gente tem 1 sobre p menos 1. Tá dando para ver onde isso vai aparecer, né? Vamos separar ali rapidinho aquele 1 sobre pi menos 1 e vamos colocar um pi em evidência em que o produto que restou vai ser exatamente 1 menos 1 sobre pi elevado a k mais 1. Observa só o seguinte, como a gente tem que isso tudo era um produtório, a gente pode separar como sendo dois produtórios, né? Vários produtos, a gente pode escrever como sendo vários produtos no produtório, vezes outros vários produtos. E olha só que interessante, nessa conta, observa que esse produtório aí da direita, ele é menor do que 1, né? É o produto de vários fatores menores do que 1. 1 menos 1 sobre uma potência de número primo vai ser sempre um número menor do que 1. Se você multiplica vários números menores do que 1, essa conta vai continuar sendo menor do que 1, certo? No caso aí, lembra que são números positivos, hein? Ou seja, se você tem um produtório vezes uma coisa menor do que 1 ficando igual a 2, é porque esse primeiro produtório ele tem que ser maior do que 2, para a conta toda ficar igual a 2, certo? Então a gente já tem aí algo mais próximo do que a gente está querendo. A gente tem que esse produtório do i de 1 até m, de pi sobre pi menos 1, é maior do que 2, com certeza. Vamos aqui fazer a mesma coisa, vamos agora substituir os índices para colocar apenas como sendo um primo que divide o nosso número n, e a mesma tática de antes vai ser calcular o logaritmo dos dois lados dessa relação. A gente tem então que o log de um produtório vai virar o quê? Um somatório de logs, e isso vai ser maior do que o ln de 2. E a gente tem que aquele ln ali, ó, é de p sobre p menos 1. Não é exatamente 1 sobre p menos 1. Então, de novo, olha só a nossa ideia. Seria muito interessante se a gente tivesse que 1 sobre p menos 1 fosse sempre maior do que o ln de p sobre p menos 1. Porque, afinal de contas, se isso for verdade, a gente tem que a nossa relação é verdadeira. Não para ver como é que a gente obtém essas relações, a gente não sabe exatamente como chegar na relação, assim, pelo menos não foi a única matéria que eu encontrei de resolver essa questão, a gente não sabe como chegar na relação exata, mas se a gente souber uma relação entre outras relações, a gente pode aplicar a transitividade aí da desigualdade para chegar no nosso resultado. Nesse sentido que eu falei? É perfeito, né? E para a gente provar isso, adivinha só o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Vamos aqui considerar, então, de novo, a função y igual a 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x, só que dessa vez vamos considerar os pontos p menos 1 e o ponto p. Repara que agora, nesse caso, vou pegar o retângulo roxo ali, em que a altura dele é 1 sobre p menos 1. Repara que a área desse retângulo roxo vai ser 1 sobre p menos 1, porque a base é 1 e a altura é 1 sobre p menos 1. E agora, olha só, a área debaixo da curva vai ser o quê? A integral de p menos 1 até p de 1 sobre x dx. Só que a integral de 1 sobre x dx, a variar nesse intervalo, vai ficar simplesmente o ln de p, o valor final, menos o valor inicial, que é ln de p menos 1. Só que ln de p menos ln de p menos 1 é simplesmente o ln de p dividido por p menos 1. E observa que a área roxa claramente é maior do que a área laranja. A área do retângulo pontilhado de roxo é maior do que a área laranja. Ou seja, a gente tem que aquela relação dali é uma relação verdadeira. Ela com certeza vale para qualquer número primo que a gente considerar. Ou seja, se essa relação é verdadeira para qualquer número primo, a gente tem que fazer um somatório em qualquer quantidade de primos que dividam n em particular, isso vai continuar sendo maior do que ln de 2. Ou seja, tirando o intermediário,
a gente tem a relação que a gente queria, que ln de 2 é menor do que o somatório de 1 sobre p menos 1 para cada p que divide n. E pronto, agora a gente obteve a relação completa da questão e o problema está resolvido. Chegamos então na relação desejada. O somatório de 1 sobre p mais 1 dos p's que dividem os números primos é estritamente menor que o ln de 2 e é estritamente menor do que a soma de 1 sobre p menos 1 dos primos que dividem o número n, em que o n é um número dito perfeito, ou seja, a soma dos divisores naturais dele é o dobro de n. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima! Ei, oh, aqui.